A Escada de Jacó. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 1. A sós, em meu gabinete, eu me punha a pensar nas dificuldades que o espírito enfrenta na Terra para fixar em si os reais valores, aqueles que um dia o farão superar a sua própria condição humana. De minha parte, estava me esforçando, não o suficiente, é verdade, no sentido de algo transmitir aos nossos irmãos encarnados, procurando ampliar neles a visão do mundo espiritual. Na condição de espírita convicto, eu me equivocara à afeição dos protestantes, que tantas vezes criticara. Eu me apegara excessivamente à letra, interpretando quase de modo literal o que os espíritos superiores nos diziam. A matéria, sem dúvida, se constituía em obstáculo quase irremovível para a grande maioria. Não era fácil viver no corpo físico com a necessária independência espiritual. Em quase tudo, o chamado imediatismo é consultado e, assim, o homem vive atrelado a interesses subalternos. Os livros que, na condição de desencarnado, eu já escrevera, vinham provocando dissensões, quiçá polêmicas, entre os mais conservadores, e agora eu estava correndo risco, inclusive, de ficar sem médium, sim, porque o instrumento mediúnico ao qual me ajustara, às vezes dava sinais de retração, em receio de criar problemas para a doutrina. Competia-me permanecer na expectativa de sua cooperação espontânea, a fim de dar sequência ao trabalho que julgava útil desenvolver. Se alguns poucos o aproveitassem ou continuassem a aproveitá-lo, eu me daria por satisfeito, pois, afinal, que somos nós para pretendermos qualquer unanimidade em torno de nossas ideias? Muito dificilmente, dentro do dinamismo que a caracteriza, a terceira revelação conseguiria avançar, visto que, de modo geral, intimados pela crítica, os médiuns não ofereciam campo mental à indispensável semeadura. Parecia-me que agora a doutrina que sempre se antecipara às revelações de caráter científico se submetia às conquistas anunciadas. Os espíritas, que enfatizavam o aspecto científico do espiritismo, não desenvolviam pesquisas e sequer investigavam como viviam apregoando em seus discursos. Por si mesmos, não desenvolviam nenhum estudo com o necessário embasamento acadêmico e, além de tudo, cerceavam-nos o trabalho, ou seja, o nosso empenho em alguma coisa fazermos, abrindo novas perspectivas. A literatura espírita entrara numa fase de marasmo espiritual, em detrimento das obras doutrinariamente significativas. Não acreditem que, em minhas reflexões, eu estivesse endereçando críticas a esmo aos companheiros de ideal que, reconheço, permaneciam lutando com certa desigualdade. As minhas lembranças da peleja no mundo ainda eram recentes e, na tarefa singela que desenvolvi, na condição de espírita e psiquiatra, eu praticamente não conseguiria sair da mesmice. O que, por exemplo, o médium Chico Xavier não terá enfrentado, ele, afora os espíritos que escreveram por seu intermédio, para deixar aos homens a sua obra extraordinária. Aos meus olhos de desencarnado, o seu trabalho e o de tantos outros médiuns ou não se avultavam, pois eu sentira e continuava sentindo na pele o que é tentar escrever libertando consciências.
No mundo em que, sem corpo, eu me encontrava residindo, tão vizinho da terra, tudo era quase tão igual. Como é que os homens podiam prosseguir ignorando tal realidade, se apenas uma linha tênue nos separava? No entanto, apesar de tênue, essa linha à qual me refiro me parecia inexpugnável abismo. Efetivamente, para transpô-lo, não tínhamos mais que o pensamento. Quem seria capaz de nos ouvir do outro lado da margem? Quem estaria disposto a estabelecer tal contato conosco? O espaço, diminuto, era incomensurável. E depois, a transmissão, ainda em seus primórdios, se sujeita a tantas interferências. Somos obrigados a operar com as condições que nos são oferecidas. O médium, com o objetivo de nos intermediar, não se despoja de sua personalidade. Como alguém conseguirá falar perfeitamente um idioma, conhecendo ele não mais que uma centena de palavras? É mais ou menos assim que nos sentimos quando nós, os mortos, nos dispomos a falar com os vivos. A mente receptora não está habilitada para acolher os raciocínios que efetuamos a partir da nova realidade vivenciada. Por esse motivo, o médium, demasiadamente ligado às coisas do plano físico, experimenta limitações na tarefa do intercâmbio. O que de nossa parte poderíamos fazer para melhor aplainar os caminhos? A verdade é que os nossos irmãos encarnados não se esforçavam tanto quanto nós, permaneciam, como permanecem, na expectativa de que façamos mais. Todavia, olvidam que toda semente produz segundo as qualidades da gleba em que é lançada. Nós, os espíritos em mais frequente contato com os homens, somos destituídos de poder espiritual para superar os obstáculos existentes entre uma dimensão e outra. A mediunidade é a nossa única porta de acesso. Os espíritos superiores não se subordinam tanto ao concurso dos médiuns, porém, o mesmo não acontece conosco. Espíritos ainda sem o indispensável discernimento. Se a nossa comunicação com os encarnados fosse facilitada, com certeza interferiríamos na vida dos homens mais do que o devido. Portanto, apesar dos pesares, está tudo dentro do espírito, de sequência das sábias leis que nos governam, mas, por outro lado, isso não nos deve induzir ao comodismo. Precisamos, desencarnados e encarnados, continuar nos esforçando por maior aproximação. E é o que, na condição de espírito livre, tenho procurado fazer, servindo-me do instrumento disponível, com todas as suas preocupações e embaraços. As forças espirituais negativas que agem sobre a humanidade, intentando manter o homem cativo de sua própria ignorância, contam com aliados poderosos em todas as áreas de atuação, inclusive no da própria ciência. Espíritos de mente poderosa, altamente intelectualizados, considerados verdadeiros gênios, corporificam-se no planeta e, por sutileza, desviam o homem do real conhecimento da verdade. Vejamos um exemplo. Após Sócrates e Platão, que podemos sim, com Allan Kardec, considerar precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Tivemos Aristóteles, que, com a aridez do seu pensamento, sufocou a flor da espiritualidade que desabrochara na Grécia. Embora a contribuição que trouxe à ciência e à filosofia.
Aristóteles contribuiu para que, de certa maneira, a doutrina de Sócrates e de Platão fosse postergada. Sócrates, Platão e Aristóteles representaram uma encruzilhada no caminho da evolução do pensamento humano, e a humanidade preferiu Aristóteles, cuja influência intelectual até hoje renasce nos meios academicistas, que consideram os dois primeiros excessivamente místicos. Imaginemos como a história se escreveria caso a filosofia socrática não tivesse sido interceptada pela aristotélica. É sempre assim, luz e treva se alternando no curso dos acontecimentos. No encalço de Allan Kardec veio Rustam, ressuscitando a tese docetista, que dividiu os cristãos na antiguidade. O embate entre o bem e o mal não tem por cenário tão somente a Terra. Os espíritos que rivalizam com Deus no universo têm as suas estratégias e, por assim dizer, exercem um poder quase paralelo. Frustram-se, no entanto, porque não foram e não são capazes de criar. Retomemos, no entanto, o tema inicial de nossas considerações, já que me falecem recursos para continuar incursionando no campo da filosofia da evolução. O espírito que não almeje enveredar pelos sinuosos caminhos da existência deve seguir a Jesus Cristo. Eis o que sei e o que guardo como bem mais precioso em meu coração. Fora do roteiro do Mestre, o homem andará sempre em círculos, atrasando-se indefinidamente na jornada. O Senhor representa a síntese de toda a verdade que necessitamos saber, para que realizemos Deus em nós mesmos. Porque, à época, as trevas não tiveram como se lhe opor, por absoluta falta de representante à altura. Tramaram a sua morte. Em vão tentaram e têm tentado, através dos séculos, desfigurar o que ele nos ensinou. As trevas não tiveram e não têm com quem concorra com Cristo, tanto nas lições que nos transmitiu, quanto, principalmente, no amor que vivenciou. Os espíritos que ousaram vir ao mundo com o intuito de obscurecer-lhe a presença não o lograram. Absurdo o que estamos dizendo? Não o creiam. O Senhor é a única luz de brilho inalterável em toda a história. Os homens o admiram, mas o temem, porque não se revelam capazes de seguir-lhe os exemplos. Citam-no com frequência, memorizando-lhe as palavras. Todavia, não lhe descerram as portas da alma. Transformaram-no num ícone, simplesmente. A doutrina de Kardec, o cristianismo redivivo, com quase 1,5 século na presença da Terra, vem sofrendo sucessivas perseguições. Médiuns e espíritos descompromissados com a causa enxameiam. Dirigentes personalistas com ideias próprias têm intentado, sem plena consciência disso, desviá-la de suas finalidades. Muitos núcleos espíritas se transformaram em centros de misticismo. Interesses escusos inspiram grande número de adeptos que não se preocupam com a aplicação do Evangelho em suas vidas. Intermináveis discussões em torno do seu aspecto religioso confundem as mentes invigilantes. Não podemos nos omitir, ainda que sejamos mal interpretados. Carecemos de continuar com o nosso esforço de esclarecimento.
reconhecendo a própria incapacidade de fazer mais e melhor. A maioria dos espíritos que tomam corpo no mundo o tem feito há séculos e séculos, sem a menor consciência do fenômeno. Reencarnam, desencarnam e tornam a encarnar, praticamente sem saírem do lugar. É chegada a hora da maioridade. O Espiritismo necessita dar sequência à sua batalha contra o cepticismo. Não cruzemos os braços, deixando por conta de Deus o que é tarefa dos homens.